Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Comet Talks for Life. Conexão Brasil-Peru, hein, Uau. Tiagão? Tefísio aqui comigo mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabinho, Peralta. Bom, hoje o programa ele está sensacional, incrível mesmo. É um conteúdo assim de imenso, como eu posso dizer, Fabinho? Prazer, né? Nossa, satisfação enorme. Satisfação enorme, cara, de trazer esse mestre convidado. com carinho, né, Tiagão? Ao mestre com carinho. Esse cara foi meu professor na faculdade. Eu sou o profissional que eu sou hoje, graças boa parte a ele. E aqui a gente vai falar sobre nutrição, né? Vamos falar sobre autocuidado do corpo, como se alimentar de forma correta, né? E é isso, Fabinho. Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos apresentar aqui ele que é peruano, inclusive, né, Tiagão? Sim. Doutor José Peralta, bem-vindo ao Comet Bem-vindo, Talks for Peraltinha. Life. Muito obrigado, Fábio, Thiago, pelo convite. Estou muito lisonjeado, feliz de estar aqui e poder estar conversando com o seu público. E acredito que o pessoal estará ávido, né, em querer informações que possam ajudar de alguma forma a vida deles. Com certeza. Sim. Com certeza. Bem-vindo, Peralta. Obrigado. Obrigado, doutor Peralta. Bom, como que a nutrição pode melhorar o desempenho físico, mesmo para quem não é atleta, doutor? Então, se alimentar é um ato natural. E essa alimentação, ela vai trazer para você nutrientes. Se você negligencia a organização desses nutrientes, você vai ter, para começar, uma saúde precária. Se essa saúde não é boa, a gente não vai estar falando de rendimento esportivo de um esportista ou de um atleta. Então, se alimentar de forma organizada faz com que você tenha todos os nutrientes que o corpo precisa para fazer o exercício, para se recuperar, para se manter. Então, vamos falar hoje muito a respeito, e eu vou repetir muito a palavra organizar, que é o que mais vejo em consultório. As pessoas completamente desorganizadas em relação à sua alimentação. Então, se fala assim de muitas técnicas, formas, suplementos, enfim, mas nada como a organização. Primeiro, parar para se organizar, ouvir o próprio corpo e daí procurar com isso, né, um estado de saúde melhor. Daí a gente pode estar pensando em um rendimento esportivo, estar pensando em alguma prática, né, que promova mais ainda essa saúde. Sim. Essa organização que você cita é o planejamento mesmo, né? Por exemplo, amanhã, o que eu vou comer amanhã, em que horas eu vou comer? Aí já vou preparar as marmitinhas, tudo certinho, essa daqui a primeira refeição, é isso que você está dizendo? Sim, vivemos num mundo em que cada vez mais temos menos tempo para nós. E isso se traduz em menos tempo para nos cuidar. Sim. Então, a não ser que a gente comece realmente a planejar, né, um tempo para nós, vai ser difícil estar não apenas se alimentando melhor, mas fazendo outras coisas, como, por exemplo, até se exercitar. Porque vai faltar o tempo. Exatamente. Que é o que mais se ouve, não tive tempo. Sim. Por um mau planejamento. Sim. Então, o X da questão é que, além dessa falta de planejamento, nós estamos tendo vilões também na vida das pessoas. E um desses grandes vilões que assim é palpável é o uso do celular. Quanto tempo a gente perde dentro do celular? O Brasil está encabeçando. Sim. Se brincar, de todos os países do mundo, que mais tem a sua população dentro do celular. E se perdem 4, 6, 7 horas por dia no celular. Sim.
Então, quanto tempo você deixou de você, de repente, preparar a tua lancheira, de você ir no supermercado, de você se organizar lá na alimentação que você vai fazer no outro dia. E aí o que acontece quando chega o outro dia? Quando chega o momento em que você tem fome e você não trouxe nada para se alimentar. Então você vai comer o que tiver. O que tiver sempre é uma péssima escolha. Ou escolha não, uma péssima opção, né? Sim. Porque não foi preparado. Então você empurra, você apenas satisfaz uma necessidade fisiológica que é a fome, mas não se nutre. Sim. Pronto, um pão com manteiga, sim, matou tua fome, mas não nutriu. Só tem açúcar, ou amido, né? E um pouco de manteiga, uma gordurinha. Acabou, não tem mais nutrientes. Sim. Então, se tivesse sido planejado, você trazer um sanduíche que talvez tivesse a mesma quantidade de calorias, mas com muito mais nutrientes. Então, essas questões assim de se organizar é o ponto-chave, um ponto assim fortíssimo na questão de você ter os alimentos no momento em que você precisa, entendeu? E isso tem que ser antecipado. É a famosa logística. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, dentro dos nossos hábitos, dentro do nosso tempo, dentro das nossas condições, a gente tem que ter essa logística alimentar. Senão, a gente pode estar falando de vitaminas, de minerais e de quantos nutrientes, mas eles nunca chegam. Como fazer, né? Como lógico. chegar até nós, né? Exatamente. Nossa, Excelente, Peralta. agora essa Muito questão do uso de celular numa organização logística de se alimentar, olha como é sério isso, né? Sim. Olha como as pessoas não prestam atenção. Eu mesmo passo horas e horas no celular todos os dias, né? Sim. Não sou o melhor exemplo de alimentação, não. É muito pelo contrário, né? Mas olha só, você passa lá, no mínimo 2 horas à noite, passando tela, né? Sim. E onde você podia estar se organizando. Sim. Isso é uma coisa muito, muito séria, né? A gente não se Com atenta a isso, certeza, né? Fabinho. Colocar um quadro onde você tenha toda noite, depois de jantar, olha, o que eu tenho que fazer para amanhã? Isso. Algum aviso para nós. A gente deixa tanto alerta no nosso celular para tantas coisas, menos para a gente ter aquilo que vai regenerar o nosso corpo, dar energia para o nosso corpo, manter o nosso corpo, e a gente não faz isso. E isso é crônico. Sim. Todo dia errado. Ao longo do tempo, vai dar problema, que é o que nós temos hoje. Uma Exatamente. população doente. Sim. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa assim grave essa nomofobia, né? Sim. A nomofobia que é aquele estresse, aquela sensação de angústia que a pessoa tem pela falta do celular. Sim. Tira o celular, você vai ver. De uma criança que está aqui, de um adolescente, eles não sabem o que fazer. É da adulta também, chama-se nomofobia. Então, Não sabia esse termo. Nomofobia? a nomofobia, na verdade, é de uma sigla assim, em inglês, de non-mobile, alguma coisa, né? Sim. Então, e isso é seríssimo. Isso não somente na alimentação, mas em tantas coisas que você perde tempo por estar dentro da telinha. Você entendeu? Então, eu acredito que assim, a gente tem que primeiro se policiar em relação a quê? A ter um quadro que te avise, olha, do mesmo jeito. Eu acho que nem no celular, é um quadro que você veja. Físico, um negócio físico, né, doutor? Sair, não na tela, Isso. não. Exatamente. Olha, alguma coisa que não tem nada a ver com fazer uma alface ou um tomate, uma cenoura, não, nada disso. Primeiro o planejamento. Sim. Aí sim, é como qualquer ordem de coisas. Sim. Você planejado, você se organiza. Se organiza, vai tudo, sem inventar moda. Sim. Não precisa inventar moda. Sim. Somos o que comemos? Eu diria que é muito limitado pensar isso, né? Tem um ditado, Peralta, somos o que comemos, a gente é o que come. Eu concordo parcialmente, 1/3 disso eu concordo. Por quê? E 2/3 que seria? 2/3 seria somos o que comemos e o que sentimos. Sim. Mas eu seria 3/3, então, inteiro. Concordaria com isso? Somos o que comemos, o que sentimos e o que fazemos. Então, na verdade, é um tripé. Um tripé. Sim, o que come, o que tu sente e o que tu faz. Isso te faz.
Aí tem a Você entendeu? estrutura, né? É sim, porque estrutura. come brócolis, tá bom, brócolis é ótimo, eu vou te dar todo dia brócolis para ver se você está feliz. Não, você vai estar triste. Então não é assim que o brócolis te dá energia não, te dá nutrientes, fibra, muitas vitaminas, minerais, enfim, tá bom, mas me deixa triste, Peralta, todo dia isso então. Então somos o que sentimos também, né? O alimento está carregado de emoções. Então, isso é importante. E aí, você pode se alimentar bem. Ótimo. Você pode estar até feliz. Ótimo. Mas você não se mexe. Então, você oxida, enferruja. Você entendeu? Então, você é 3. Agora sim, é o meu ponto de vista e uma modificação daquele conceito. Somos o que comemos. Espera aí, é muito limitado. Talvez 30 anos Muito atrás. raso, né? Sim, talvez 50 anos atrás, quando a gente não se preocupava por se mexer, porque já nossa vida era ativa. Sim, exatamente. Antigamente, você comia e comia bem, comia coisas gostosas, mas e sem esse problema do excesso de peso. Éramos muito mais magros. Sim. Já estávamos nessa felicidade, vamos dizer assim, se a gente pode estar relacionando com ser mais magro, ser feliz, né? Sim. Mas hoje está complicado. Verdade. Caramba. Então, comemos, sentimos e fazemos. Essa é a estrutura. E falando em estrutura, Fabinho, com desempenho, não é mesmo? Nós temos quem, Fabinho? Ortopec. Ortopec, a nossa patrocinadora. Exatamente. Doutor Peralta, a Ortopec, ela é uma loja de produtos ortopédicos, cirúrgicos e hospitalares desde 2013 aqui em Santo André, né? Uma loja bem conhecida. E o grande diferencial deles é a empatia e a qualidade do atendimento. Tem suporte, né? Realmente. Sim. Então, deixar aqui um recado para você que é de Santo André e está precisando desse tipo de produto. A Ortopec tem uma linha completa para te atender. É isso aí. Um abraço para o Nilce. Nilce, um grande abraço para você. O Instagram é @Ortopec Santo André e o WhatsApp é o 11 95052 0883. Ortopec, saúde com atendimento humanizado. Exatamente. Isso Sensacional. aí, maravilha. Olha, o programa começou daquele jeito, Começou hein, Thiagão? daquele jeito. Já começou cara. daquele Eu já jeito. previ aqui na minha mente de como seria esse programa. Fantástico. E realmente está acontecendo dessa forma. Um Vocês bate-papo falaram um gostoso. segundo ponto. Desculpa que te... Imagina. Mas eu não posso perder essa oportunidade Vontade de puxar Sim. uma palavra fundamental, humanizar. Isso aí, até nos meus atendimentos, e sempre foi assim. Talvez eu não aprendi, saiu uma coisa natural, meus pacientes já me conhecem, mas humanizar. Sempre foi, vamos ter a diferença com as máquinas. Sim. Você pode ter a inteligência artificial do que você quiser, que essa inteligência artificial pode te dar até uma dieta nova. Sim. Mas o atendimento, você pegar e olhar no paciente e sentir até a emoção do paciente, que pode fazer a diferença para uma programação alimentar diferenciada do que de um aparelho frio e calculista que te dá, né? Alguma programação, a humanização daquilo que nós fazemos será o grande diferencial nas próximas décadas. Putz, sem dúvida. Porque é isso que está se perdendo, a humanizar. Está tudo sendo mais por telinhas. Então teu celular é teu melhor amigo. Não, já mudou a história, gente. Então nós temos que voltar porque está dando errado. Sim. Então precisamos de abraço. Sim, com certeza. Nossa, com certeza. Muito bem. Sem dúvida nenhuma. Puxando um ganchinho rapidinho, faz toda a diferença. Você ir no consultório, conversar com o nutricionista, ele vai expor para você ali as suas opções. Você segue aquilo e você tem resultado. Eu me lembro de quantas vezes eu passei com você, Peralta. Eu tive os melhores resultados com as suas dietas, mas também por essa humanização de você trazer, né, e não simplesmente de você falar, vou pegar uma dieta aqui na internet, tal, vou fazer tal, vou comer tantas mil calorias, tal, não. Cara, no segundo dia você já não faz. Você já não faz. Mas você indo lá, conversando com ele explicando, passando as opções, cara, dá água na boca de ouvir ele falar. Mas esse é E o aí tipo funciona. esse é o tipo de coisa que não sei se isso acontece com o senhor, né? Mas, por exemplo, quando você está passando pro paciente
uma dieta, por exemplo. No presencial, talvez você consiga sentir, puta, isso aqui não, mas talvez isso, né? Você pode até, que é o sentir. Essa Sim. troca. Essa troca, Sim, né? exatamente. Acho que é isso, né? Que a Com gente certeza. tá... É aquela ligação que você faz com o teu paciente. Uhum. Essa aí não vai ser com máquina. Nunca. Muito menos a fisioterapia, que a gente abraça bastante. Olha só. Peralta, pressa é inimiga da constância, certo? Mas a maioria das pessoas querem resultado para ontem, né? Você tem como emagrecer saudável e rapidamente? O que é emagrecer? Para início de conversa, né? Porque de repente os nossos ouvintes Então, imaginaram baixar peso. vamos falar baixar peso, né? Mas na verdade não é, né? Então, aí vamos começar com o beabá, talvez, para o pessoal que não sabe, o pessoal leigo, né? Emagrecer é a perda de gordura, não necessariamente a perda de peso. Sim. Sim, então, se eu Exatamente. fui de 80 para 75, emagreci. Não, você pode estar desidratado, você pode ter Perdido ficado músculo. assim, tem um processo infeccioso, com diarreia e vômitos, não sei o quê, então você perdeu um monte de peso. Ah, emagreci. Não necessariamente, né? Porque teve aí uma perda de outros tecidos que não necessariamente gordura. Então, emagrecimento é a perda de gordura. Pode acompanhar com perda de peso, sim. Mas o legal seria o emagrecimento mantendo principalmente a tua massa magra, né? Especificamente o músculo e a gordurinha indo embora. Esse processo é um processo assim de formiguinha. Gostaria de poder estar oferecendo aqui uma possibilidade mágica. fórmula mágica. Sim, mas depois de 35 anos de profissão, a gente chega a ver que, assim, o tempo passou e o corpo continua com seu processo. Pode ter tantas coisas aqui, mas ele segue o seu script, certo? Então, a nossa cabeça pensa mais rápido. As crianças de hoje pensam assim numa velocidade da luz por tanto estímulo que elas têm, diferente de 40, 50 anos atrás. Tenho um filho de 9 anos que às vezes me dá uma resposta que me vira pelo avesso e eu penso, nossa, me imagino eu com 9 anos pensando desse jeito, não conseguia, né? Então hoje todo o nosso pensamento é rápido e tá aí o problema. Por quê? Porque do mesmo jeito que você solucionou um tremendo de um problema com uma ligação e em 1 minuto você já resolveu o problema, então você está pensando que quando você começa um processo de emagrecimento, esse processo, então, há alguma forma de acelerar. E não é. Ele vai ter uma série de fatores. Sim, se você, é claro, se você vai fazer dos 7 dias da semana e você faz uma atividade física, um esporte, né? Um exercício físico 6 vezes por semana, então você acelera, sim, esse processo em relação de repente, 3 vezes por semana. Sim. Entendeu? Então, a intensidade ou a duração do exercício, é claro que vai depender do indivíduo, mas a alimentação, você não pode estar fazendo um corte drástico, como você vê por aí, de alimentos. Está com 2.000 calorias, de repente está consumindo 800. Isso é uma agressão para o corpo. O corpo interpreta como agressão. Sim. E a perda de peso é decorrente de outros componentes do próprio corpo do que de gordura. Você perde gordura, mas a um preço muito alto. E isso leva normalmente para carências nutricionais que podem desencadear alguma doença mesmo, né? Sim. Então, a pressa para o emagrecimento, infelizmente, vai ficar como uma ilusão. Sim. E as pessoas têm que... E hoje está muito mais alerta, as pessoas sabem que não é aquela coisa, entendeu? Então, primeiro, elas têm que estar cientes, eu quero mudar. Eu quero criar novos comportamentos. Na verdade, eu falei errado. Eu vou criar. Ninguém muda ninguém.
Em essência, você continua sendo a mesma, porque os hábitos você criou desde a infância. Então, ninguém muda ninguém. Mas você pode criar, você pode fazer com que teu paciente crie novos hábitos. Aí são outros 500. Isso mesmo. Você entendeu? Uhum. Você está morando aqui no Brasil, de repente pega e tem uma proposta lá na Alemanha. Gente, você mandou para lá. E tantos hábitos novos que você vai ter que criar para se adaptar a esse país. Criar, Criar. Você não entendeu? mudar. Isso é Não, uma você diferença você fundamental, gente. associa outros, Exatamente. soma outros hábitos. Tanto é assim que depois de 5 anos você volta para o Brasil, em 2 meses você está fazendo aquilo que 5 anos já estava fazendo e que interrompeu durante a viagem, entendeu? Então, porque são aquilo que te acompanha de sempre. Então, se você quer realmente modificar teu corpo, você tem que criar novos hábitos. O hábito de ser muito mais ativo, não necessariamente ir para uma academia. O hábito de se organizar, não pulando refeições. O hábito de você preparar com antecedência, enfim. Essas são, assim, são essenciais, em vez de estar pensando em saladinha e grelhado. Resumindo, né? Muito bem. Resume certeza. muito bem, né? Sim. Olha, vamos lá. Vamos falar então agora da questão da compulsão. Né? Efeito sanfona, Insulina. ciclos, né? Sim. Muitos vivem no ciclo até, às vezes, até de culpa, de arrependimento e tal. Como que a gente identifica alguns gatilhos, vamos dizer assim, né, para compulsão alimentar? Como que a gente consegue identificar isso? Ao meu ver, a gente teria que ter uma questão de conceito. Assim, o mais puro e simples conceito. Certo. Saber. Saber o que, Peralta? Para onde está teu norte? Olha, o norte, eu vou para lá ou para lá. Aí você vai lá e resulta que era o sul. Já foi errado. Então, de que eu estou falando? Da palavra, do termo dieta. Sim. Para início de conversa, você tem que saber o que significa dieta. Sim. É uma coisa simples. Muitas pessoas chegam no consultório, eu quero fazer dieta. Ah, certo, muito bem. Você pode me dizer o que significa dieta? Dieta, Peralta, dieta. Entendi. Eu não sei o que é, mas eu quero fazer. Eu ia falar isso agora. Dieta é dieta, gente. É isso, então. É uma coisa tão elementar. Qual que é teu norte? Se você primeiro descobre qual que é o norte, então você não vai errar. É o X da questão. As pessoas pensam que dieta é sofrimento, você falou. As pessoas pensam que dieta é isolamento, dieta é culpa. Oh, meu senhor, por que eu comi isso? Eu mereço a morte. Oi? Não, como assim? Não é? Então, porque e chega a problemas que são assim gravíssimos, como os transtornos alimentares, né? Sim. Então, dieta, para todo mundo saber, é o conjunto de alimentos que você come no dia a dia. Isso. Dieta é o conjunto de alimentos Essa é a que dieta. você come no dia a dia. No dia a dia. Ô, Peralta, no café da manhã, eu comi o quê? Meio mamão papaya, uma torradinha com queijo e um café com leite. No almoço, um pouquinho de arroz, feijão, bife, salada. À noite, uma sopa. Tudo bem, essa é a tua dieta. Sim. Peralta, segunda-feira de manhã já mandei bala os 3 pedaços de pizza que sobraram de domingo à noite. E meio litro de coca que também estava dando sopa. No almoço, Peralta, que eu não tive tempo, Peralta, então eu fui na padaria, fui um x-tudo e uma coquinha, tá bom. E à noite, não, mas eu trabalhei demais, gente. Eu mereço um yakisoba, né? Então, iFood, um yakisoba. Então... então já saiu da dieta. Não, essa é a tua sua dieta. Essas foram tuas escolhas. Sim. As escolhas alimentares porque tu gosta, porque de repente tem possibilidade de comprar, porque tem disponibilidade desse alimento nessa região, porque teus hábitos de sempre já fizeram dessas escolhas teus, né, o dia a dia. Sim. Tem tantos hábitos, entendeu? Que são determinados por fatores, até de doença. Olha, eu não posso consumir tal alimento que me faz mal. Você já tirou. Então, dieta, somos
8 bilhões de pessoas na Terra. Já imaginaram? É um mundo de pessoas. 8 mil milhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Sim. Então, cada uma é diferente. Portanto, nós temos 8 bilhões de dietas. Sim. Cada um tem a sua. É uma digital. Sim, exatamente. Quantas vezes a gente se depara? Estamos com amigos, vamos num restaurante, estamos numa festa, vamos no buffet, pegamos nosso prato, sentamos e alguém olha nosso prato e fala, nossa, você vai comer isso? Oh, meu santo senhor. Olha teu prato, esse aqui é o meu. Não fica triste. Não se preocupe, sou eu que vou comer, não é você. A outra criatura olha para teu prato e fala, nossa, você come pouquinho. Oh, agora você sabe o quanto que me fome. Não, é impressionante. É como as pessoas querem apitar no teu prato, nas tuas escolhas alimentares. Se eu coloquei esses alimentos no meu prato, porque nesse momento estava disponível e eu gostei e me apeteceu comer. Sim. O quanto que eu coloquei, porque de repente foi aquilo que para mim era suficiente. Acabou. Sim. Você vê 100 pessoas com as mesmas bandejas, nas mesmas mesas, os mesmos alimentos para escolher e você tem 100 pratos diferentes. Sim. Cada um tem sua dieta. Então, dieta, conjunto de alimentos do dia a dia. Uma vez que você tira esse peso de que você tem que fazer dieta para emagrecer, já a porta da esperança, se abriu. Sem dúvida. Porque Exatamente. tira culpas, Sim. tira pesadelos. Você entendeu? Que nunca deveriam existir. E principalmente são deixados de lado assim, produtos que foram colocados na nossa frente e que foram criados por uma indústria alimentar que te impulsa Uhum. e que te leva a você continuar acreditando nesse conceito de dieta. Olha, você vai fazer dieta, então na tua cabeça, isso, alface, um tomatinho e um grelhadinho. Isso. Ou uma maçã e uma gelatina. Ah, mas ó, você come isso, mas olha, nós temos para vender isso de aqui, hein? Sim. Você entendeu? Então, empurram para você um conceito para você poder comprar outro empurrado por um marketing de uma mídia consumista. Sim, exatamente. Então, e aí vai ser embolando a palavra dieta. Você entendeu? Uma coisa que era simples, é o que do dia a dia. Sim, exatamente. Então, esse dia a dia que eu falei no início é que nós temos que organizar. Acabou. Simples. Sem moda. Agora falando sério, Perotinha, na nossa dieta aqui à noite a gente gosta de comer uma bela de uma proteína, não é mesmo? E com muita qualidade, né, Fabinho? Sem dúvida. E agora a gente vai falar da JMG Carnes. Sim. JMG Carnes aqui em Santo André. O Instagram @JMG Carnes. E aí, Tiagão, Sim. a JMG vem com uma promoção incrível para quem está assistindo o Comedy Talks for Uau, Life. aproveitem, hein, galera. 5% de desconto em qualquer mercadoria da JMG. Puxa vida. É só entrar em contato. Dá pra encher o carrinho, hein, galera? Encher o carrinho, um belo desconto. Cortes nobres, Selecionados selecionados. de melhor qualidade, hein? E o kit hambúrguer, hein? Nossa, que hambúrguer é Inesquecível, né? sensacional, cara. Coloquei na Almôndegas airfryer ali porque eu não artesanais. tenho churrasqueira em casa. Ficou demais. Cada um cara. com a sua dieta. Cada um com sua dieta, é isso aí. Boa, galera. JMG Carnes, tamo junto. Boa. Bom, Peraltinha, muita gente corta o carboidrato, né? Do dia para a noite, achando que vai resolver o problema deles, né? Mas, na verdade, quais os principais erros aí de quem decide emagrecer sozinho? Bom, na verdade, assim, você colocou já de cara o carboidrato, o principal, né? Sim. Até porque o maior nutriente para ser consumido na alimentação é justamente o É o carboidrato. carboidrato. Só para a gente ter uma ideia, nosso cérebro ele consome aproximadamente 140, 150 gramas de carboidrato por dia. Só ele. Uau. Então imagina a quantidade de energia que ele precisa. Sim. Como cortar? Então, o restringir vai trazer
um problema que você também acabou de falar, que é a compulsão. Sim. Então, lembrando que a falta de energia, você está agredindo o teu corpo. Sim. Ah, que eu tô assim, acima do peso, que no espelho, que assim. Ok, a nossa vaidade tá ficando triste. Sim. Tá bom, o que que tu faz? Então você... Não, eu vou cortar todo o carboidrato. Aí, em nome dessa vaidade, você agride teu corpo, porque essa é a interpretação que ele vai fazer. Sim. Então, desde o momento em que você corta o carboidrato, restringe o carboidrato, um nutriente fundamental para o fornecimento de energia, o treino já não é mais o mesmo. A tua disposição não é mais o mesmo, não é mais a mesma, né? E principalmente a possibilidade de manter a mais valiosa, vamos dizer assim, o mais valioso dos tecidos, né? Vamos no sentido de queima de gordura, que é a massa muscular. Sem carboidrato, Ele vai primeiro no músculo. nossa, ele já foi. Ele já foi no músculo. Então, assim, não há forma de você manter por longo tempo uma dieta restrita, você vivendo assim, você dizendo que está vivendo bem. É o que não é correto, né? Sim. Então, desde o momento em que você começa a fazer restrição, você deixa de ouvir o teu corpo. Exatamente. Você restringe, você não ouve mais teu corpo. Você atua por impulso, entra na zona de compulsão. Exatamente. Sim. Veja bem, eu vou explicar para vocês. Você toma teu café da manhã, tá bom? Aí você já tem energia. Fechado. Então você chega para um almoço, sim, com fome, mas ainda com energia do café da manhã. Essa energia, eu vou especificar açúcar no cérebro. Ele está te deixando pensar. Então, eu tô com fominha, sim, mas aí vou comer isso que está ótimo. Beleza, suficiente. Então, quando você tem comida, quando você se alimentou, você consegue pensar. Se você não... Se você vai, então não toma café da manhã. Ah, não, no almoço vai ser aquela coisinha que, sabe por quê? Porque preciso emagrecer, tá? Aí você cortou tudo. Então, 4, 5, 6 da tarde, 8 da noite, Tá desmaiando. não, você não se conhece. Primeiro você come e depois pensa. Então você já não ouve mais teu corpo. Sim. Então você já ataca. Entra em compulsão, assim, uma fome desnecessária, vamos dizer assim, um consumo desnecessário. Porque você não ouve. A fome já não te deixa pensar. Não te deixa esse raciocínio, né? Esse pensamento crítico. Não, para mim isso aqui é suficiente. Sim. Você entendeu? Então você restringe, você já começa a desorganizar completamente. De novo a palavra de organização. Por um conceito de quê? De tirar o carboidrato. Sim. Eu me lembro de dietas que o Peralta passou para mim. Eram 7 refeições por dia. Todas com carboidrato. A última era um wheyzinho com aveia. E eu falei, cara, vamos cortar esse carbo ali. Não precisa, Tiagão. Não precisa. Cara, nessa dieta em específico, eu me lembro muito bem. Eu ganhei 5 quilos de massa muscular e eu perdi 6 quilos de gordura. Caramba. Eu lembro que ele disse assim pra mim, Tiagão, imagina 6 latas de óleo lisa. Foi o que você perdeu em 2 meses. Mas é isso, você... Assim, e olha, na balança, é 1 quilinho, só 1 quilinho, sim, mas... Nossa, mas olha o que ele trocou, né? Quanto Exatamente. mudou em relação à composição? Sim. Aí sim, olha só, somos o que comemos, então se mudamos a composição, muda a composição do corpo. Sim, exatamente. Você está feliz, faz exercício, então você, olha, junto os 3 de novo. Olha aí, ó, voltando nesse tema, né? Você vê como é importante. Cara, sensacional. Agora, a gente... acho que é um ponto importante para desmistificar que a alimentação saudável é cara. Eu acho que muita gente pode nem começar ou ir atrás de um profissional pensando que é caro. Sim.
comer bem, ele não tem que ser caro. Entendeu? Então, principalmente se a gente não tem nenhum problema de saúde. Porque aí são outros 500. Então, olha, aí outro fator. Olha só. Como... Sim, porque aí se nós falamos de alguém que tem um problema de saúde, aí já começa a complicar a vida. Você entendeu? Então, você não tem nenhum problema de saúde, para começar, você levanta os braços para o céu e agradece. Porque aí vai sair barato. Exatamente. Então, mais barato, em todo caso, do que alguém que tem algum problema e que tem que comprar alimentos específicos, sim? Então, mas no geral, nessa feira livre, de todos os dias, que em alguma rua de Santo André, está tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos estar procurando algum alimento rebuscado. Não, Isso. não. Sem extravagância Nada. é possível equilibrar, né, as coisas, Sim, né? Sim, exatamente. Cabe aos novos pais, às novas mães. Formou vai formar um lar, tem que passar por um nutricionista, gente. Não, é impressionante. E não precisa passar pelo Peralta. Vai qualquer nutricionista, qualquer colega de nutrição, porque você vai formar uma família. Então você vai mudar uma geração. Você tem que mudar a próxima geração. Essa que está aqui está bem complicada. Mas para quem está casando, é a próxima geração. Mas se eu estou magro, não estou falando por isso. Estamos falando pelos filhos que vão vir. Para estabelecer novos padrões. Sim. Você entendeu? Mais simples, mais fáceis. Sim. Faz poucos anos atrás, eu vi um iogurte natural. E estava escrito 2 ingredientes. Não havia nenhum outro. Foi o primeiro. Não vou falar uma marca. Iogurte natural, 2 ingredientes. Eu falei, caramba. É como falar para o engenheiro, olha, engenheiro, 1 mais 1 é 2, viu? Tá bom? Então, para o nutricionista, um iogurte com 2 ingredientes a roda é redonda. Sim, porque a humanidade conhece o que é iogurte há 8.000 anos. E há 8.000 anos, leite e fermento fizeram sempre iogurte. Então, por que alguém pode colocar uma publicidade, uma coisa tão redundante? Não é? Então, pensando, a única coisa que eu cheguei à conclusão, estando na frente de um corredor imenso de laticínios, é ver todas essas embalagens multicoloridas, que o pessoal chama de iogurte. Só Deus sabe o que é. Iogurte, na verdade, é somente o leite e o fermento. Então, as indústrias tiveram que voltar atrás, ou volta que deu errado. Vamos para os primórdios. Isso daqui é comida, o resto com 10, 15 ingredientes e um monte de pigmentos e corantes que vão fazer mal. Isso aí já não deixou de ser iogurte ou de qualquer coisa que possa ser comer. Você entendeu? Sim. Então temos que voltar para os primórdios, gente. Porque está dando errado essa alimentação. Sim. Então... Conclua. Não, então assim, estamos deixando a nossa alimentação muito sofisticada. Não, ela tem que ser mais barata. Sim. Sim, dentro das nossas possibilidades, mas a alimentação que permita com que você tenha um estado bom de saúde, ela está nas feiras. Sim, exatamente. Eu sempre defendi, há 35 anos defendo isso. As pessoas e todos os meus pacientes, que às vezes décadas, tenho pacientes que estão comigo há 25 anos, sabem, basicamente é comida. Suplementos, eu não sou contra os suplementos, sou a favor deles, contados com os dedos de uma mão. Sim, exatamente. Mas se você se organiza, você deixa de consumir, até diminui, mas não significa que eu seja contra, eu sou fã de alguns deles. Sim. Você entendeu? Puxando essa linha de suplementos, essas coisas, hoje em dia o pessoal tá um modismo muito grande, né, de alimentações. Eu prescrevo isso daqui, né, muito pessoalzinho famoso, né, que dão dicas e tal. Qual que é a diferença de um modismo para um plano real
alimentar? Sabem a pandemia? Espero que todo mundo tenha ouvido bem essa pergunta, né? O modismo para um plano alimentar. Sim. Todo mundo se lembra da pandemia, 2020, 2022. Pois então, em 2020, maio, junho, julho, quando o pavor, o medo, as pessoas em casa, 2020 foi um furdunço. Sim. Não tinha nenhum blogueiro na mídia. Tinha sumido. Sim. Sumiram os né? blogueiros. Não tinha mais blogueiro, não tinha mais tiktokeiro, não tinha mais youtubeiro, sei lá como se chama essas criaturas. Fazendo suas... Não, olha, come... Não. Gozado, sumiram. Quem estava na mídia? Os profissionais de saúde. Nós continuamos na mídia. Pessoal, não inventem moda, vamos melhorar o sistema imunológico com isso aqui, isso assado, frito, cozido. Sim. Os da mídia sumiram. Aí voltou tudo ao normal, olha, de repente, e agora voltou novamente antes de 2020. Sim. Aliás, hoje com mais força. Bem mais Então, força. isso é um exemplo assim, sólido de quem que comanda a verdadeira nutrição e o conceito de saúde. Somos aqueles que nós estudamos para isso. Sim. Agora, Concordo. você vê aí esses vídeos, Reels, né? Reels. Uhum. Então, que o mesmo vídeo é apresentado por várias pessoas só para ganharem a vida monetizado, né? Repetindo, replicando o mesmo conteúdo que nem sequer eles fizeram. Eles fizeram. Não, é ridículo isso, né? Né? Porque é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Então, essas são as coisas que me dão urticária. Entendeu? Então, são as pessoas que contribuem para a desinformação. Sim. Então, olha só, então a diferença somos nós. Sim. A diferença somos nós. Sim. Então, você procure o seu nutricionista, procure a sua nutricionista na sua cidade, onde for. Mas se informe. Sim. Então, e sem inventar moda. Inventou moda. Olha, tem que tomar isto. Sai com 1.000, 2.000 reais de suplementos. Sério que eu estudei para isso? Ou foi isto? São outros 500. Mas, enfim, o X da questão é que existe público para tudo, né? Então, a gente coloca comida. Sim. Comida. Suplemento, sim, pode ser feito, pode ser dado. Sim. Então, hoje estamos numa luta desigual. Porque um vídeo muito bem montado, sabe, fogo de artifício, chama atenção mais do que uma informação séria. É verdade. É. Quando eu vejo algo... Pois não, família. Não, pode falar. Não, vai não. Não, eu tô me remetendo a alguns pensamentos aqui, né? E são orientações vazias. Porque um vídeo desse não tem mais de 1 minuto, né? Ele Com não certeza. traz as informações. Vazio. É como... Total vazio. É vazio e tem gente que... Pensamento rápido não permite criar novos hábitos. Sim. Aquilo que nós falamos. Quando realmente você quer o teu corpo, você quer dar uma guinada, você quer ter outra vida, você tem que criar novos comportamentos. Sim. Você tem que criar novos comportamentos. Sim. Eu tenho um problema com a minha lombar. Ganhei isso. Estou com quase 60 anos. E faz já uns 20 anos que tenho um problema com a minha lombar. A produção lombar, né? Nunca me disse isso, hein? Eu escondi. Então, o que acontece? Eu tive uma personal que ficou comigo por uns 10 anos. Nath Moratti. Um abraço, um beijo para você. Ela me mostrou um exercício de agachamento, flexionando o joelho, né? E a postura. Nunca mais eu tive algum problema com a minha lombar. Porque se fortalecer o glúteo. Mas você entendeu o Essa é a comportamento? biomecânica, né? Você tem glúteo forte, estabiliza a sua lombar, vai sobrecarregar menos a sua coluna, né?
Ela fez certinho. Sim. Isso aí. Mas sabe uma coisa? Eu coloquei isso na minha cuca. Então, toda vez que eu agachava, eu preciso fazer. De tanto que você martela, você cria esse comportamento, acabou o problema. Isso aí. Só que demora. Demora. Mas eu quero para ontem. Então, são outros 500. Então, Isso. vai com Deus. Sim. Não tem milagre, né? Não. Não tem milagre, não adianta. Não. Você já pegou alguém que, por exemplo, chegou lá pra você e falou assim, pô, doutor Peralta, eu tentei fazer uma dieta carnívora ou uma dieta cetogênica e me ferrei. É muito comum chegar o pessoal no consultório e falar assim, ó, tentei fazer, deu errado, me ajuda. Muito. Ai, minha hipófise. É isso aí. Ai, minha hipófise, né? Mas isso aí é muito comum. É muito comum, de novo, por essa questão das informações da mídia. Sai alguém aí, apresentadores, sei lá, alguém da mídia, virou esse palito? Pronto, eu também quero me esconder atrás do poste. Mas isso aí é o que mais ouço, né? Então, e normalmente porque fizeram por conta própria ou manipulando os alimentos numa tal restrição ou com o uso de medicação, que agora está de moda. Independentemente de qual foi, realmente a gente encontra muito em consultório. Aí, novamente, mas eles aprenderam se dando mal, né? Porque desmaiaram, porque o cabelo está caindo, metade do cabelo já caiu, porque a unha, enfim, porque já não consegue nem dormir, porque não consegue ter força, disposição, não vai no banheiro, enfim, se estragou tudo. Até os próprios hormônios, todos desregulados. Então, novamente, de novo, aqui, a colocar em dia os seus horários, a alimentação, os exercícios. Então, aí muitas pessoas pagam para ver. Sim. É o X da questão. Paga para ver. Depois vai lá no Peralta. Aí, ou para outros profissionais para consertar. Sim. Você entendeu? Sim. É... Peralta, o ser humano, cada um de nós individualmente, né? Nós somos um universo, né? Então, não existe uma dieta específica para cada um, né? Mas você poderia exemplificar para a gente o que o ser humano necessitaria de micro e macronutrientes? Por exemplo, os micronutrientes, as vitaminas e os minerais, tudo bem. Mas e os macronutrientes? De uma forma geral, assim, cada um vai ser individualizado, sim, mas o que o ser humano precisa para se manter e viver bem? Basicamente 5 tipos de nutrientes, né? Sim. Então, as vitaminas e minerais, que são os micronutrientes, os oligoelementos, e os 3 grandes macronutrientes que nós consumimos em maior quantidade, né? Isso, na verdade, qualquer tipo de pessoa no planeta, qualquer indivíduo, né, vai fazer isso. O que diferencia especificamente é a regionalidade dos alimentos, a sua distribuição. Entendeu? Uhum. Eu dificilmente vou encontrar uma carne de bode aqui em São Paulo. Mas se eu vou no norte, então vai ser mais fácil. Você entendeu? É nesse sentido. É mais fácil encontrar hábitos, então, em função à localização. Mas para o ser humano, é assim, a distribuição que nos recomenda, inclusive, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, se 50%, 60% da tua alimentação tem que vir a partir dos carboidratos, 20%, 30% tem que vir das gorduras, entre 10% a 20% tem que vir das proteínas. Então, isso daí, com isso nós temos que organizar em função aos hábitos, em função à disposição, à probabilidade de encontrar o alimento, se no teu trabalho tem geladeira, não tem geladeira, porque até isso conta, se no teu trabalho te deixam comer ou não te deixam comer, olha quanta coisa. Então, com essa distribuição, você monta a dieta. Como se chama esse processo pelo qual você tem esses conhecimentos do paciente, essas características? Anamnese. A minha consulta demora 2 horas. Verdade. A primeira hora é só de conhecer o paciente. Estamos batendo papo. Sim.
batendo papo. E aí, o que tu faz, o que não faz, que hora acorda, quais são teus gostos, aquela coisa. Verdade. 1 hora só para conhecer o paciente. Uma vez que você conhece, agora sim, olha, você tem isso, vamos fazer com esses alimentos, tal. Aí essa distribuição que eu te falei, que é extremamente teórica, nós transformamos em prática. Você entendeu? Sim. Então, o ser humano... E, no geral, você pode trazer um chinês, você pode trazer um mongol, um sul-africano, um norte-americano, ou um peruano, um brasileiro. É tudo bem próximo, entendeu? A essas distribuições de macronutrientes. Sim. Agora, é claro que se você começa a praticar algum esporte, né, e o exercício físico gera demandas, aí você tem que mudar, sim, em função também a esse objetivo, né? Sim. Aí você vai aumentar mais os carboidratos, enfim, aumentamos um pouquinho mais da proteínas, enfim. Sim. Então, isso é específico. E itinerante. Hoje, isso serviu aqui. Sim. Amanhã sim, pode não servir mais. Mas você veio para mudar. Então, daqui a 6 meses, você está diferente. Como que você vai estar comendo a mesma coisa? Não, é itinerante. Sim. Então, aí você já muda. Sim. Até as quantidades. A alimentação é sazonal. Ninguém está me pedindo salada agora, mas todo mundo me pede coisa quente e uma feijoca. É lógico. Agora, quem me pede sopa no verão? Não, praticamente 1 de cada 100 pacientes. O resto me pede salada. Sim. É sazonal. Até isso tem, como chama, influencia naquilo que você vai dar para o paciente. Sim. Tá fantástico, gente. Sensacional, né, família? Meu Deus. Tô embasbacado. Pô, a gente não pode deixar também, né, Tiagão, de falar aqui Com da certeza. Simone. Nossa. A Simone, doutor, é uma seguidora nossa e ela é uma boleira de mão cheia. E a gente tá aqui falando de nutrição. Sim. E não tem problema nenhum, às vezes, comer um docinho, né, doutor? Vamos combinar também, né? Nenhum. Aquilo que é bom da vida. Exato. Sim. Sempre com... cuidado, né? Pra não comer no almoço, na janta, no café da manhã, né? Correto. Sim. É isso mas aí. No momento certo. E olha só que ela mandou pra gente aqui, ó. Uau, olha que capricho. O capricho Fabinho. da Simone. Uau, Tá olha isso, aqui, cara. ó, olha a embalagem. Que sensacional. Da Simone. Esse bolo aqui é de, vamos ver. Pistache. De pistache. Pistache de aí. pistache. Ó, vem até o nosso logo. E agora Claro. uma embalagem muito legal. Uau. Simone, obrigado. Além desses outros bolos, ela mandou mais aqui, ó. Vem até uma colherzinha aqui, ó, que legal. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Esse aqui é de prestígio, ó. Esse é meu, hein? Falou que vai querer, Esse é meu. Então, Simone, sou Simone Ferreira. Sim. Um grande abraço, obrigado pela confiança. Obrigado, sim. Nós adoramos, como sempre, né, Simone? Então sigam a Simone, façam suas encomendas com a Simone, hein? Sim. Vamos ajudar a Simone aí. Bolos de aniversário, bolos de pote, banoffes e muito mais. E muito mais. É isso aí, sim. Simone Deus abençoe. Ferreira. Obrigado. A gente tá chegando ao final, infelizmente, né? Infelizmente Estamos chegando ao final. Teria muito mais perguntas para ser feitas aqui. Com certeza. Numa segunda temporada, vai ficar aberto aqui o convite já desde já. Eu adorei. Sim. Adorei. Sensacional mesmo. É isso, né, Tiagão? É isso, obrigado, doutor Peralta. Nada. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para deixar só um recado final aí para quem está nos acompanhando. Ao longo desses anos, eu cheguei a algumas conclusões, mas uma das que eu gosto de colocar aí para as pessoas, para todos vocês que estão nos prestigiando, ouça seu corpo, sinta seu corpo, respeita seus limites. Você faz isso, essas 3, aí você não precisa nem inventar moda. Ouvir o corpo, sentir o corpo e respeitar seus limites. O modismo não vai entrar na tua vida, porque você vai estar dentro daquilo que está aqui, entendeu? Então eu acredito que isso é a essência. Aí você segue a tua necessidade. Comer sempre foi intuitivo. Sim. Eu agradeço o convite, Fábio, Thiago, para estar aqui conversando com vocês. Eventualmente, se alguém gostaria de conversar aí, a minha clínica, a Clínica de Nutrição Peralta, está disponível para
poderá ajudar quem Sim. tiver interesse. Só acessar nas redes sociais lá que acha o Peraltinha, né? Tá aparecendo, Peralta. inclusive, agora aqui, ó, debaixo da nossa tela. Sim. Fantástico. Não, eu agradeço muito você, Peralta. Foi um episódio transformador aí para quem está assistindo isso. Com certeza vai pensar de forma diferente em relação à nutrição e vai ver que a nutrição ela não tem muito mais a ver com emagrecimento, mas sim com vida e vida em abundância. Muito obrigado. Sem dúvida. Bom, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso aí. O Comet Talks for Life está também no Instagram. Um grande abraço a todos. Dr. Peralta na segunda temporada, hein? Com Já certeza. tá prometido. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima, Valeu. pessoal. Um Tchau, abraço. tchau.